A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e mais uma vez eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Amém? Esse é o nosso culto online. Todos os domingos, às 19 horas, eu deixo uma palavra pastoral aqui para os meus seguidores, para as pessoas que acompanham esse ministério, porque eu sei que muitas pessoas têm no Minuto com Deus a sua igreja, o seu lugar de alimento, a casa do pão, né? O lugar onde são ministradas palavras para alimentar a sua fé, o seu espírito, para te dar esperança, conforto, exortação quando é necessário. Eu sei que muitas pessoas que acompanham esse ministério, por alguma circunstância, por algum motivo, não estão frequentando alguma igreja assiduamente, né? Então, essas pessoas, elas têm aqui nesse canal uma referência de igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque eu também entendo dessa maneira. Eu, no momento, não estou ligado a nenhuma igreja. Eu fui ligado durante 25 anos da minha trajetória cristã a uma igreja batista aqui em Belo Horizonte. Muitas pessoas perguntam assim, é a Lagoinha, pastor? Não, não é a Lagoinha. A Lagoinha é uma igreja grande. A igreja da qual eu fazia parte é uma igreja pequena, uma igreja local, né? Uma comunidade local. E eu servi a Deus ali por muitos anos, sempre à frente de ministérios, líder de jovens, líder de casais, líder de encontros espirituais, ministrando na escola dominical, líder de célula. Passei por várias etapas e fui consagrado a pastor e, à medida em que os anos foram passando, fui desenvolvendo o trabalho do Minuto com Deus e houve um momento em que Deus, né, depois de um tempo de oração, de busca, de consagração, Deus deu a mim e a minha esposa a direção de nos desligarmos da igreja. E aí eu conversei com os meus pastores, expliquei para eles e eles foram muito compreensivos e deixei muitas amizades ali, amigos que eu cultivo até hoje, pessoas que me ligam, que me mandam mensagem. Vez ou outra eu me encontro com algumas dessas pessoas, mas nós não somos obrigados a servir a Deus no mesmo lugar. Não existe uma passagem bíblica que determina isso. Nós somos obrigados a servir a Deus na igreja. E o que eu faço hoje, eu creio que eu estou servindo ao reino de Deus. Amém? Mas eu não vou me estender muito nisso aqui não, porque eu sei que muitas vezes o que eu falo aqui pode incentivar as pessoas a não buscarem a igreja. E eu digo que servir a Deus dentro da sua casa, somente junto com a sua família, não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa fácil. Se você pode fazer isso, faça. Mas de preferência, procure uma comunidade aí próxima, sirva a Deus com seus dons e com seus talentos e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Amém? A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje, a palavra que eu quero ler, refletir e orar ao final dessa mensagem, está em Salmos 130. Quem acompanha Minuto com Deus, quem acompanha semanalmente as postagens, está reparando que eu estou fazendo uma sequência de reflexões aqui em Salmos.
Eu estou em Salmos 130. Eu já fiz Salmos 119, 120, 21. Eu estou seguindo essa sequência aqui. Estou em Salmos 130. Amanhã, no Minuto com Deus, tem uma reflexão em Salmos 129. Então, eu quero pedir que você acompanhe todos os dias aqui, né? Minuto com Deus. Às 5 da manhã tem mensagens, às 18 horas também. Por isso, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu elevo minha voz a Deus. Eu elevo minha voz a Deus. Amém? Às vezes a gente grita por algum motivo, grita com alguém, grita por desespero, por causa de uma circunstância. Eleve a sua voz, grite, clame a Deus. E coloque isso aqui nos comentários. Olha o que o salmista escreveu. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança, ó Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele próprio perdoará, redimirá Israel de todas as suas culpas. Presta atenção. O Antigo Testamento, ele registra muitos fatos marcantes, importantes, de aproximadamente 1000 anos da história do povo de Israel. Começa com a formação da nação, na saída do Egito, na libertação da escravidão. E esse relato continua até a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, no tempo de Esdras, Neemias e Malaquias. Pouco mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus. E durante essa história, houve momentos de arrependimento, mas arrependimento assim, não somente individual, mas arrependimento de uma forma geral, de uma forma nacional. Quando o povo entendeu que o sofrimento que eles estavam passando era consequência justa, da rebeldia que eles tiveram contra Deus. Então, houve alguns registros desse arrependimento, desse sofrimento, dessa compreensão desse sofrimento, como consequência da rebeldia deles. Então, era comum nessas demonstrações, um ou mais dos líderes do povo levantar orações ao Senhor a favor da nação, pedindo a compaixão de Deus e o perdão dos pecados do povo. Quando você for orar, lembre-se de orar pelo Brasil. Lembre-se de orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos manda orar pelos nossos governantes. Ah, pastor, mas eu votei num candidato e ele não foi eleito. Agora eu oro para que não dê certo. Não, nós estamos todos no mesmo barco.
Quando era o Bolsonaro, eu orava para dar certo. Agora que é o Lula, eu tenho que orar para continuar dando certo. Independente, irmão, de quem esteja no governo, a nossa oração tem que ser para que o país dê certo. Concorde você com as ideias do Lula ou não, concorde você com as ideias de Bolsonaro ou não. E aqui eu estou falando de uma esfera federal, mas tem os outros níveis municipais, né? Talvez o prefeito aí da sua cidade não seja o da sua preferência política, o governador não seja aquele que você gostaria que estivesse ocupando o cargo, talvez você queria que fosse outro, mas ore por essas pessoas. Então era muito comum nessas demonstrações de arrependimento descritas no Velho Testamento que se levantassem orações ao Senhor a favor da nação. Ore em favor da nação. O Brasil precisa de oração, irmãos. O mundo precisa de oração. Israel e Palestina precisam das nossas orações. Precisam das nossas orações. Ucrânia e Rússia precisam das nossas orações. Nas suas orações, não lembre apenas de você, da sua família, do seu núcleo de interesses. Procure orar de uma maneira mais panorâmica. Peça ao Espírito Santo para te dar uma compaixão que não seja apenas limitada ao seu próprio sofrimento ou ao sofrimento das pessoas que te cercam, mas por aqueles que estão longe de você. De repente Deus vai levantar pessoas aí para orar por gente que está sofrendo lá na Índia, lá na China. Existem cristãos sendo perseguidos em vários lugares do mundo. Existem pessoas sofrendo em vários lugares do mundo. Você sabia que o mundo produz alimento suficiente para alimentar os 8 bilhões de habitantes que temos aqui na Terra? O mundo, a Terra, produz alimento suficiente para isso. Mas você sabia que tem pessoas que ainda passam fome? Enquanto tem gente jogando comida fora, tem pessoas passando fome? E será que isso é vontade de Deus? Será que essa é a vontade de Deus para a humanidade? Então ore a favor da nação, ore a favor do mundo. Peça a compaixão de Deus pelos pecados do povo. Irmãos, às vezes quando nós vamos orar, o Espírito Santo colocará palavras na nossa boca que você se verá confessando pecados que não são seus. Eu acho muito interessante algumas orações que são feitas na Bíblia, quando eles oram, quando Neemias orou, por exemplo, ele pediu perdão a Deus pelos pecados da nação, pelos pecados do povo, não somente pelos dele. Ah, mas eu não sou uma pessoa corrupta, mas em algum momento você contribuiu com essa corrupção. Em algum momento da sua vida, até mesmo motivado por uma cultura de corrupção, você contribuiu com isso. Ah, pastor, eu não sou usuário de drogas. De alguma maneira, de uma forma direta ou indireta, você deu a sua parcela de contribuição, sabe? Para que, por exemplo, o álcool fosse aceito como uma droga lícita, né? O álcool tem destruído milhares de famílias. E quantas vezes nós demos a nossa parcela de contribuição para que isso acontecesse? Bom, o Espírito Santo vai mostrar a você aí os seus pecados e os pecados pelos quais você deve se arrepender de uma forma coletiva. Amém? Moisés fez isso quando Arão fez o bezerro de ouro e facilitou a idolatria do povo ao pé do Monte Sinai. Depois você lê lá Êxodo 32.
Moisés não tinha nada a ver com a história. Moisés estava lá no monte buscando a Deus, buscando a revelação lá dos 10 mandamentos. E lá embaixo o povo estava sendo dominado pela idolatria. E aí quando Moisés foi orar, Moisés pediu perdão a Deus pela idolatria. Estão entendendo? Não era um pecado especificamente dele, mas era um pecado do povo. Era um pecado do povo. E Moisés, de alguma maneira, foi tocado ali para fazer essa oração, né? Eu me lembro aqui de Êxodo 18, quando o povo fez aquela fila para se aconselhar com Moisés. Talvez, isso aqui é uma viagem minha, tá? Da minha cabeça. Não, isso não está na Bíblia. Mas talvez Moisés possa ter sentido alguma satisfação naquilo, de pensar assim, olha quanta gente depende da minha opinião. Olha quantas pessoas dependem de mim. Então, de certa forma, Moisés alimentou esse sentimento de idolatria no coração do povo. Como eu disse, isso não é algo teológico, isso é uma conclusão minha, né? E eu teria que estudar mais a respeito, mas é uma hipótese. Eu estou falando aqui de uma forma hipotética. Eu estou sugerindo que isso possa ter acontecido. O fato é que quando houve a idolatria, Moisés pediu perdão a Deus pelos pecados do povo. Você não está sozinho, você não está sozinha na sua jornada. As adversidades podem parecer gigantes, intransponíveis, mas o Senhor é maior do que todas elas. E quando parecer que as forças estão se esgotando, esse é o momento de confiar ainda mais no poder e na graça de Deus. Ele não apenas nos sustenta, mas nos renova com vigor. Assim como as águias renovam suas asas e ganham força para voar mais alto, o nosso Deus nos capacita a superar as montanhas que se erguem à nossa frente. Que tenhamos alegria em meio às tribulações, que possamos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações por meio da oração e assim experimentarmos uma paz que transcende toda a compreensão humana. Experimente hoje entregar a sua vida a Deus, a Jesus, confiar nele, entregar todos os seus problemas para ele, e você perceberá como a sua fé irá se fortalecer. O próprio Deus irá te capacitar para que você enfrente qualquer desafio que possa surgir no seu caminho. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa o quão escura a noite possa parecer, lembre-se de que o dia sempre chega. O choro, a tristeza, o pranto pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Os planos de Deus para você são planos de paz e esperança, e Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Continue firme em sua jornada de fé. O Deus a quem servimos é um Deus de alianças e de promessas, e Ele é fiel para cumprir todas elas. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor, Senhor. Pai, te agradecemos por estar aqui do nosso lado e por estar dentro de nós. Mesmo quando nós não conseguimos sentir, o Senhor está conosco. Hoje, o Teu Espírito gentilmente nos lembrou de que não estamos sós e nos lembrou que não devemos deixar de confiar em Ti nem por um segundo. Por isso, declaramos a nossa total confiança e a nossa dependência em Ti. Te amamos, Pai. Queremos viver para a Tua glória. Queremos Te conhecer mais a cada dia e cumprir a Tua vontade em nossa vida. Nesse momento, eu apresento diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora e te peço, vá ao encontro deles com o Teu poder sobrenatural e toca em todas as áreas da vida dessa pessoa. Abençoa essa família, que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa casa.
na área financeira, nos relacionamentos, seja no namoro, no casamento, as suas amizades, os seus estudos, o seu trabalho, ó Deus, toda a obra das suas mãos, que o Senhor toque em tudo isso e comece a promover uma mudança, um renovo e um recomeço. Nós confiamos a Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos, opera um milagre em nossas vidas. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar você para conhecer o nosso outro canal, Minuto Reflexão. O link vai estar na tela final e nos comentários desse vídeo. Lá são postadas mensagens para te ajudar no seu equilíbrio emocional, na sua saúde mental e tem ferramentas excelentes para que você viva melhor, para que você se torne melhor. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos, pois ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Olha só, eu quero que você imagine cada manhã desta semana como uma tela em branco. Um espaço onde o Espírito Santo aguarda para pintar os tons da graça, do amor e da sabedoria divina em sua vida. Quando você ora, quando você lê a palavra, quando você enfrenta os desafios do dia a dia, Ele está lá, guiando você para que cada passo seja uma dança sincronizada com os propósitos de Deus. A experiência daqueles primeiros cristãos no livro de Atos não é uma relíquia do passado, mas um lembrete tangível de que o Espírito Santo está ativo e vivo. As línguas de fogo e os milagres são expressões maravilhosas, mas também são expressões do amor de Deus por seus filhos. Você pode não testemunhar milagres espetaculares como esses todos os dias, mas pode testemunhar o amor do Espírito Santo, acalmando a sua mente nas tempestades, trazendo consolo nos momentos de tristeza e lhe dando coragem quando você está fraco. Portanto, nessa semana, ao invés de apenas ansiar por eventos extraordinários, abra os olhos do seu coração para reconhecer os momentos sutis em que o Espírito Santo está trabalhando. Ele está naquele sorriso encorajador de um amigo, na paz que você sente quando ora, na inspiração que você recebe para ajudar alguém que está em necessidade. Permita que o Espírito Santo não seja apenas um visitante, mas um morador constante em seu ser, enchendo cada pensamento, cada palavra e cada ação com o amor de Deus. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa. Obrigado pelo teu amor. Te agradecemos por essa oportunidade de iniciarmos essa semana de maneira tão boa, tão agradável, ouvindo a tua voz. Porém, Senhor, nós sabemos que não temos vivido uma vida que te agrada. Sabemos que há muito em nós que precisa mudar. Por isso, nos transforme de dentro para fora e nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Todos aqueles que falamos, praticamos ou até mesmo aqueles que ficam em nosso pensamento. Nos purifica, Pai, pois não queremos mais ser morada de trevas, mas queremos sim ser morada do Teu Santo Espírito. Em noites traiçoeiras, é o Teu Espírito que nos abraça, que nos aquece por dentro e renova a esperança em nossos corações. Por isso, nós declaramos que queremos ser cheios do Espírito Santo e queremos que essa seja uma semana marcada como
o início dessa caminhada de fé, de relacionamento e de intimidade com o Teu Espírito. Pai, eu apresento diante de Ti cada uma dessas pessoas que está me escutando nesse momento. Eu peço que o Senhor vá ao encontro dessa irmã e desse irmão, dessa família, Senhor, com o Teu poder sobrenatural, o Teu poder que é capaz de transformar tudo, e que o Senhor opere uma mudança extraordinária na vida dessas pessoas, para que elas vejam que só o Senhor é Deus. É por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Ele intercede por você diante do Pai. E Ele enche a sua mente, a sua vida com as coisas do alto. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Receba a unção do Senhor sobre a sua vida, para que você cumpra toda a obra que o Senhor colocar em suas mãos durante essa semana. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.